Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Eu quero dizer a vocês que eu estava com muita saudade de gravar vídeos, ok? Como eu falei, até coloquei um post aqui na aba Comunidade. Infelizmente, na última semana aconteceram algumas intempéries na minha vida, na ordem pessoal. E aí atrapalhou um pouco o meu andamento de algumas coisas, e uma delas foi inclusive de poder gravar para vocês. Então, desde quarta-feira, o fluxo dos vídeos aqui no canal do YouTube mudou. Eu quero pedir desculpas, recebi muitas mensagens, algumas pessoas dizendo que estavam sentindo falta, que estavam sem entender algumas leituras, que estavam rezando por mim. Eu quero agradecer imensamente a vocês, tá bom? Mas, com a graça de Deus, estamos retornando. Infelizmente, a primeira leitura do Evangelho desta segunda foi ao ar fora do horário, mas, se Deus quiser, os próximos vídeos vão ser dentro do cronograma, como vocês já são acostumados, tá bom? Muito obrigado a você que teve paciência, peço desculpas por isso, mas estamos aqui de volta. Então vamos lá ver a primeira leitura, né? Ela se encontra lá em Números, capítulo 11, versículos de 4 até o 15, que diz assim pra gente. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado com certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho, ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltratastes assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar aos seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida. Se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Amados irmãos e irmãs, quero partilhar uma realidade para vocês. A primeira coisa, nós estamos aqui no livro de Números, e ele acaba relatando, ainda esse momento em que o povo de Deus sai lá do Egito até a terra de Canaã, que é a terra prometida. O momento em que o povo sai do Egito é concentrado lá no livro do Êxodo, do relato. E o povo só chega de fato na terra lá no livro de Josué. Nós estamos nesse tempo aí. E o que acontece? Deus acaba dando ao povo maná, um alimento que em português a tradução seria algo como o que é isto, ou seja, é um mistério esse tipo de alimento. Mas Deus providencia, só que o pessoal começa a se acostumar com o alimento que Deus deu. Ao ponto de achar, tá muito repetitivo, já não tem mais sabor, estamos com saudade daquilo que nós comíamos no Egito. Porém, o segredo é que, se nós olharmos para cá, aqui não fala muito sobre carne. A única comida que o povo podia comer lá no Egito, por exemplo, era peixe, porque vinha pepino, melão, verdura, cebola e alho. Em resumo, o povo lá no Egito comia as sobras. Comiam aquilo que os egípcios não queriam mais comer. Mas mesmo assim, eles começam então a achar que era melhor comer aquelas sobras do que comer essa comida que Deus estava dando, que não era sobra para eles, mas era uma comida especial para eles, que eles estavam ficando acostumados. Nós entramos aqui em um grande problema que pode acontecer na nossa vida. Nos acostumar com a presença de Deus. Tem muita gente que é assim, Todos nós corremos esse risco, tá bom? Me acostumar com a missa, me acostumar com a adoração eucarística, me acostumar com as minhas orações,
me acostumar com a leitura bíblica, me acostumar com a presença e com a voz de Deus ao ponto de que daqui a pouco eu não consigo mais perceber que Ele fala comigo. Porque eu não observo mais como uma presença nova, real. Tem muita gente que acha, por exemplo, que é a missa de sempre. E aí eu acho, né, naquele momento, eu me acostumo e talvez na minha cabeça não acontece mais o grande milagre da transubstanciação. Talvez na minha cabeça, então, não aconteça mais o grande milagre do pão transformar-se em corpo, do vinho transformar-se em sangue. E a nossa fé vai se esvaindo. Por isso, nós podemos criticar este povo, mas perceba que existem resquícios de que hoje em dia acontecem coisas semelhantes, mas em outro contexto. E aí o que acontece, gente? Moisés, então, escuta. O que é interessante, eu quero chamar a atenção para uma característica de liderança da parte de Moisés. Moisés é um líder que escuta. A verdadeira característica de um líder segundo a vontade de Deus é, antes de tudo, ouvir o povo. Ele ouve, ele sente a dor do povo, veja que é isso que acontece aqui, e ele vai levar a Deus. Ou seja, Moisés não observa aquele fardo, guarda para si e fica se maltratando. Mas ele escuta a realidade do povo, ele sente a realidade do povo e ele leva a realidade para Deus. E aí vem a última pista que eu quero trazer dessa leitura, não é? A verdadeira característica de um líder segundo o coração de Deus. É um líder que não pega os problemas do povo e absorve para si. Mas é um líder que pega os problemas do povo, sente, tem empatia, sofre junto com o povo, mas leva para Deus. É isso que Moisés faz. Não é à toa que Moisés começa a dizer a Deus, né? Senhor, por acaso, né? Fui eu sou o pai deles, a mãe deles, fui eu que concebi, fui eu que os criei? Claro que não. Então Moisés começa, então, a pedir essa graça a Deus. O povo estava passando por uma crise, o povo estava passando por uma insegurança. Eles começam a murmurar, eles começam a não confiar na presença de Deus, nas promessas de Deus. Moisés escuta aquela realidade e intercede pelo povo. Então, quero chamar a atenção então, para duas coisas para finalizar o vídeo. Primeiro, né, essa característica de apego ao passado, né, em detrimento do presente, porque se acostumaram em não olhar o presente como uma dádiva de Deus, como um dom de Deus. E só porque talvez Deus está calado, só por causa do silêncio de Deus eu começo a sentir falta da vida antiga, nós corremos esse risco e tome cuidado. E segunda coisa é nos sentirmos como Moisés. Todos nós acabamos sendo líderes de alguma forma, não é? Pai, mãe, coordenador, catequista e por aí vai, padre. Não absorva os problemas do povo. Sinta o problema do povo, mas leve para aquele que de fato pode resolver tudo, que é o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo já aqui no canal para o estudo também do Evangelho desta segunda. Até já!